Meu marido largou o emprego porque quis, sem ter outros empregos, e me garantiu que estava tudo bem e que ele iria começar seu próprio negócio. Mas já passaram mais de 8 meses e ele não tem nada para mostrar e eu sinto que estou me afogando tentando cuidar de nossas contas apenas com minha renda. Eu e ele estamos na casa dos 30 anos casados e sem filhos. Possuímos uma casa juntos, hipoteca. Meu marido trabalhou para a mesma empresa por quase uma década. Ele ganhava um bom salário, mas os últimos anos foram difíceis para ele, graças ao seu chefe autoritário. Ele discutia sobre largar o emprego de vez em quando e eu estava aberta à ideia, desde que ele tivesse outro emprego alinhado. Bem, no ano passado ele largou o emprego de repente por causa de uma disputa aparentemente pequena no trabalho. Ele mais tarde chamou isso de a gota d'água. Nenhum outro emprego alinhado. Nada. Ele me garantiu que tinha economias com as quais poderia viver e que queria ter um tempo para se recalibrar. Ele também tinha algumas ideias de negócios que queria perseguir antes de voltar à força de trabalho. Tentando ser uma parceira solidária, eu disse ok, avançando para hoje. Ele não tem renda e literalmente não enviou uma única candidatura de emprego. Ele nem mesmo atualizou seu currículo. O que ele tem feito nesses últimos 8 meses, você pergunta? Fumando maconha? Um monte de trambiques de trabalho em casa? Baboseiras que não lhe renderam um tostão? E mais recentemente tentando se tornar um influenciador no Instagram. Sim, sério. Para ser justa, ele também fez alguns trabalhos manuais pela casa e consertou algumas coisas. Mas na maior parte do tempo, ele passa seus dias fumando maconha e vagando pelo Instagram e eu estou efetivamente subsidiando isso. Nós costumávamos dividir as contas 50-50. Agora é mais como 80-20. A última vez que tentei ter uma conversa séria sobre seus planos futuros. Ele disse brincando que eu poderia me divorciar dele e pagar pensão alimentícia se não gostasse da situação atual. Então ele se desmanchou e chorou, dizendo que talvez estivesse deprimido. Eu me senti horrível por ele e ofereci meu apoio total. Mas em retrospecto, fico pensando se foi apenas uma desculpa conveniente para desviar a conversa e me tirar do pé dele. O que você faria no meu lugar? Eu fiquei ressentida com ele e com toda essa situação. Comentários mais relevantes. Comentador 1. Se ele acha que tem depressão, então ele precisa ver um médico e obter ajuda. Só fica mais difícil sozinho. Eu veria como isso vai primeiro porque pode colocá-lo de volta nos trilhos. Se ele recusar isso e não mudar, você não pode mudá-lo. Isso é toda uma outra questão. Ele leu algum livro no ano passado e agora ele não acredita em antidepressivos ou acha que eles são prescritos em excesso. Quando ele me disse que estava deprimido e eu sugeri ver um médico, ele disse não, que ele iria resolver sozinho e para eu apenas estar lá por ele. Comentador 2. Honestamente, ele parece mais um rebelde do que um homem adulto. É uma coisa não trabalhar se você é um pai que fica em casa, etc. Uma coisa completamente diferente se você é apenas um vadio. O cara está se aproveitando da situação e francamente de você. Resposta da autora. Ele nem sempre foi assim. Ele era responsável e trabalhador antes de largar o emprego. Mas eu concordo. Sinto que estou sendo aproveitada agora. Comentador 3. Tentando se tornar um influenciador do Instagram, autora, honestamente. Essa parte é muito irritante e o que me fez realmente buscar ajuda com meu relacionamento. Seu ego e humor estão envolvidos nessa coisa do Instagram. É só disso que ele tem falado por semanas agora. Ele perde seguidores depois de uma postagem e fica mal-humorado por causa disso. É patético e eu simplesmente cheguei ao meu limite. Comentador 4. Informação: como está sua renda, autora? Resposta da autora: eu trabalho em tempo integral. Eu ganho uma renda decente. Mas se meu marido não consegue contribuir com nada para nossas despesas mensais, eu não ganho o suficiente para cobri-las totalmente sozinha. Atualização 6 dias depois. Primeiro, obrigada a todos que responderam ao meu post anterior. Muitos bons conselhos que me ajudaram a navegar por essa situação. No dia em que fiz meu último post, meu marido e eu conversamos naquela noite quando cheguei do trabalho. Eu basicamente disse que ele precisava marcar uma consulta médica para sua saúde mental ou cortar o uso de maconha ou ambos. Ele recusou repetidamente e na verdade ficou um pouco hostil sobre isso, o que não é nada como ele. Então passei para as finanças. Perguntei quanto de suas economias ele ainda tinha e tudo que ele disse foi o suficiente. Eu pressionei por um valor em dólares e ele não respondeu. Perguntei se ele tinha saldo no cartão de crédito e ele disse não. Quando pedi para ver o extrato bancário dele para confirmar, ele basicamente me mandou ir à merda. Novamente hostil e fora do personagem para ele. Eu disse a ele que o acordo atual não estava funcionando e que ele teria que começar a pagar 50% das contas no dia 1º de março. Nesse ponto da conversa, ele se fechou completamente. Ele nem sequer olhava para mim. Ele apenas ficou sentado olhando para longe de mim com lágrimas nos olhos enquanto eu falava. Duvido que ele tenha ouvido uma palavra do que eu disse, mas eu afirmei claramente todos os outros problemas que eu tinha, as coisas do Instagram, nossos planos para o futuro, etc. Depois dessa conversa, ele parou de dormir na nossa cama. Por quase uma semana agora, ele tem dormido no porão. Ele basicamente não sai do porão quando estou em casa, a não ser para pegar comida. Honestamente, é patético. Eu vou sair com alguns colegas neste fim de semana para uma noite divertida e meu marido pode ficar em casa como um eremita. Também tenho um encontro para um café planejado para domingo com minha melhor amiga. Vou contar tudo a ela e obter a opinião dela porque, honestamente, esta não é a vida que quero viver e tentar corrigir só piorou as coisas. Estou começando a pensar no divórcio como uma opção real, o que teria parecido absurdo até 3 semanas atrás. Obrigada novamente por ler e dar sua opinião. Comentários mais relevantes. Ele parece extremamente deprimido, envergonhado e constrangido consigo mesmo. Comentador 2. Eu realmente sinto muita pena do cara. Ele parece completamente quebrado. Não sou eu quem vai dizer à autora o que fazer, mas a atitude dela parece muito dura. Sério, um homem adulto chorando e se escondendo no porão. Ele está completamente ferrado. Chamá-lo de eremita é a última coisa que uma esposa amorosa deveria fazer. Ele nem mesmo fez nada horrível. Sim, ele não trabalha há um tempo agora. E daí? A autora o mantém por perto pelo dinheiro? Uma vez eu não trabalhei por quase um ano devido a algumas porcarias mentais. Isso significa que eu deveria ter sido expulso pelo meu parceiro, já que me tornei tecnicamente inútil financeiramente? De jeito nenhum.
Somos um casal por uma razão e estou pronta para apoiá-lo financeira e mentalmente caso ele precise. 50-50 é o acordo para pessoas completamente saudáveis física e mentalmente que não têm problemas. Mas às vezes acontecem merdas e o 50-50 muda. Acho que a autora deveria se lembrar do juramento de casamento deles, que deve ter algo sobre amor e apoio e finalmente tentar segui-lo e pelo menos tentar ajudar o marido. Ele parece estar passando por uma porcaria mental difícil e ter a pessoa mais próxima chamando de patético é apenas cruel. Comentador 3. Se ele não buscar ajuda, está escolhendo se desligar do casamento. Ele está se transformando em uma pessoa diferente e como ele se recusa a falar sobre os cartões de crédito, quem sabe o que ele poderia estar fazendo com seu crédito. O que a autora deveria fazer? Isso já dura 8 meses. De acordo com seu post anterior, ela não pode forçá-lo a um tratamento. Você só pode internar alguém involuntariamente se eles forem um perigo atual para si mesmos ou para os outros. Se ele é hostil com ela e se recusa a ajudar, essa é sua decisão pessoal. Ele ainda retém alguma responsabilidade aqui. Segunda atualização, 2 meses depois. Obrigada novamente a todos que responderam ao meu tópico anterior. Mesmo que eu não concordasse com a caracterização do meu relacionamento por muitos dos comentaristas, levei alguns conselhos a sério, incluindo não compartilhar os problemas do meu marido com meus amigos. Meu marido continua dormindo no porão. Eu pedi a ele algumas vezes para começar a dormir em nossa cama novamente. Ele diria talvez, mas nunca realmente o fez. Paramos totalmente de fazer sexo, mas eu ouvi assistindo pornô no porão. Na manhã de 1º de março, tivemos uma discussão horrível. Quando pedi sua metade das contas mensais, ele me transferiu cerca de 2/3 do que deveria e quando pedi o restante, ele explodiu. Ele só ficava dizendo vai a merda, cada vez mais alto, repetidamente, enquanto eu tentava dizer que ele precisava contribuir com sua parte justa. Então ele começou a falar sobre sua depressão novamente. Literalmente a única vez que ele vai mencionar sua depressão é quando estou criticando suas escolhas de vida ruins. Ele nem mesmo viu um médico ou recebeu um diagnóstico ainda. Ele usa isso como um salvo-conduta para ser totalmente improdutivo e não pagar contas. Então eu disse a ele claramente, ou veja um médico pela sua depressão e comece a consertar sua vida, ou este casamento termina. Sou tão duro, mas essas são honestamente as 2 únicas opções neste momento. Ele fez alguma piada sobre eu pagar pensão alimentícia a ele se me divorciasse. Não é a primeira vez que ele diz isso e essa foi a última vez que falamos sobre isso. Nos vimos e conversamos brevemente desde então, mas não há mais calor ali. É como se fossemos colegas de quarto. Na semana passada, ele me disse que marcou uma consulta médica e fiquei feliz por ele. Mas pelo que posso perceber, ele nunca acabou indo, mesmo depois que eu me oferecia para tirar o dia de folga e levá-lo à consulta. Acho que ele não sai de casa há mais de 2 meses. Parei de cozinhar para ele, então agora ele subsiste com macarrão instantâneo que comprou na Amazon. Encontrei-me com um advogado de divórcio pela primeira vez no início desta semana. Ele foi excelente e me deu uma visão abrangente de todas as minhas opções. Quando contei a ele sobre os comentários do meu marido sobre pensão alimentícia, ele riu e disse sem chance. Ele deixou o emprego voluntariamente contra minha vontade. Ele não tem um diagnóstico oficial de um médico que o impeça de trabalhar. Não sei de onde ele tirou a ideia de que teria direito à pensão alimentícia de mim. Estou me agarrando a um fio de esperança de que meu marido fará algum tipo de esforço para melhorar e reparar nosso relacionamento. Rezo todas as noites para que ele faça uma virada de 180 graus e comece a ser seu eu normal novamente. Mas se nada mudar, planejo me encontrar com meu advogado novamente no início de abril e oficialmente entrar com um pedido de divórcio. Comentários mais relevantes. Comentador 1, sinto muito por tudo isso. Não alimente esperanças demais. Bom para você por assumir o controle. Comentador 2, outras pessoas mencionaram o quão sérias são medicamente essas mudanças comportamentais. As pessoas geralmente não passam de perfeitamente normais e funcionais para serem hostis e comer exclusivamente macarrão instantâneo em um porão. Isso conta como um daqueles sinais de alarme que podem genuinamente estar indicando um problema médico sério. Reação imediata, eu diria que ele provavelmente está experimentando uma disfunção tireoidiana séria, mesmo que ele não queira ir a um terapeuta. Ele deveria ser capaz de reconhecer uma mudança de personalidade dentro de si mesmo e reconhecer que é um motivo válido para fazer uma bateria completa de exames. Uma vez que você tenha colocado a bola rolando de comparecer a consultas, talvez veja mais disposição para resolver o problema comportamental. Comentador 3, eu não acho que alguém ache que isso não é sério. Parece que a autora acredita que isso pode ser um problema médico e está legitimamente tentando ajudá-lo a obter ajuda, mas ele não está aceitando. Ela deu a ele muitas oportunidades de ter ajuda, mas ela só pode fazer tanto se ele não aceitar. Você não pode colocar a bola rolando se ele não der uma bola para rolar. Ela não é obrigada a passar a vida sofrendo por causa de sua doença mental. Em um certo ponto, ela precisa colocar sua sanidade e felicidade em primeiro lugar. Eu realmente espero que ele trate isso como um alerta. Pode ser tarde demais para o casamento, mas espero que ele consiga ajuda de qualquer maneira. Terceira atualização, 4 meses depois. Primeiro, obrigada àqueles que deixaram comentários em meus posts anteriores. Ouvir conselhos de todos os ângulos realmente me ajudou a tomar decisões práticas e informadas durante este período extremamente volátil em minha vida. Finalmente convenci a ver um médico. Eu não estava na sala para o diagnóstico, mas o médico sugeriu que meu marido procurasse terapia cognitivo-comportamental e SSRIs. Claro, meu marido se opôs a ambos. Ele poderia ler sobre TCC online e eu já sabia há um tempo que ele é hostil à ideia de tomar antidepressivos. Ele os descreve como deformadores cerebrais. Tivemos uma semana mais ou menos em abril onde as coisas quase pareciam normais. Conversamos mais, jantamos juntos, dormimos na mesma cama juntos, até tivemos uma noite de cinema, um encontro. Eu me senti tão esperançosa. As coisas verdadeiramente pareciam estar melhorando. Não durou, porém. Tivemos uma briga sobre algo completamente inócuo e as coisas rapidamente se desfizeram novamente. Um dia, depois do trabalho, sentei no meu carro e fui completamente dominada pelo pavor. A ideia de ir para casa para meu relacionamento destruído. Era demais. Dirigi sem rumo por horas, me perguntando como, em nome de Deus, minha vida tinha chegado a esse ponto. Metade do tempo eu estava soluçando.
Devo ter parecido louca. Este foi meu ponto de ruptura. Eu estava farta do relacionamento e do casamento de uma vez por todas. Quando contei a ele minha decisão, ele chorou abertamente, assim como eu. Ele disse que sentia muito, mas que entendia. Ele não me pediu para reconsiderar ou fez qualquer esforço para salvar o relacionamento, o que me diz que foi a decisão certa para nós dois. Ele se mudou para o porão dos pais dele há algumas semanas. Ainda estou em um lugar emocionalmente difícil. Rezo para que o tempo me cure e que eu possa encontrar o amor novamente. Comentários mais relevantes. Comentador 1. Uma coisa é ter depressão, mas é outra coisa completamente diferente receber um diagnóstico e então recusar tratamento. Na verdade, fico feliz que ele tenha voltado a morar com os pais, pois eles podem vigiá-lo e garantir que ele esteja bem ou tão bem quanto possível. Se você está em bons termos com eles, pode querer contar a eles algumas de suas preocupações sobre ele. Comentador 2. Eu li tudo isso e isso me ajudou a reconhecer algumas coisas sobre mim que eu queria mudar. Eu fiz isso mais ou menos em parte por sua causa. Esta é a escolha certa. Você fez a coisa correta. Vai melhorar. Não se esqueça de nos atualizar quando as coisas começarem a melhorar. Nota do editor. O último post da autora foi feito em julho de 2019. Ela não fez nenhum post novo desde então e é seguro assumir que agora seu divórcio foi finalizado.